Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o infinito amor de Deus nosso Pai estejam com você e toda a sua família Rádio Ouvinte. Não basta sofrer simplesmente para ascender a glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Fragmentos da mensagem Como Sofres, extraída do livro Vinha de Luz, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Com ela iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, trazendo também informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia a todos os ouvintes, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Renovação, do livro Paz e Renovação, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Ante os conflitos mentais com que somos defrontados, habituamo-nos a falar em desobsessão, liberação, cura espiritual, sedação, socorro magnético, e efetivamente é impossível negar o valor dessas formas de auxílio. Cabe-nos, porém, reconhecer que a renovação íntima é o fator básico de todo reequilíbrio nesse sentido. Compreendemos que atuar no entendimento do bem de todos, projetar a luz da instrução sobre os labirintos da ignorância, efetuar o próprio burilamento, promover iniciativas de solidariedade, praticar a abnegação e realizar o melhor que possamos fazer de nós, onde estejamos, são alguns dos programas de ação que a todos nós compete. Por isso mesmo, todos aqueles companheiros da humanidade que não mais desejam zelar pela própria apresentação, aprender uma lição nova, multiplicar os interesses de viver, acentuar estudos para discernir com mais segurança, partilhar campanhas de educação e beneficência. Todos aqueles companheiros da humanidade que não mais desejam aperfeiçoar-se na profissão, prestar serviço ao próximo, adaptar-se a novidades construtivas, acompanhar o progresso, aprimorar expressões e maneiras, alterar ideias e emoções, ler um livro recente, adquirir mais cultura, recomeçar um empreendimento que o fracasso esmagou, aumentar o número das afeições, sofrer complicações em favor dos amigos, criar novos recursos de atividade edificante em torno de si mesmo, ou seja, todos aqueles, enfim, que desistiram de qualquer transformação na própria senda, renunciando no dever de melhorar-se, mais e sempre se fazem menos permeáveis ao apoio curativo ou libertador, seja com a intervenção da ciência ou com o amparo da religião. E estejamos convencidos de que marchar para a verdade será sempre transitar para diante nos caminhos do burilamento e do trabalho, da renovação e da luz. Espiritismo em Marcha. Agenda.
A SEEC, Sociedade de Estudos Espírita de Caruaru, situada à Rua Gonçalo Nunes de Oliveira, 440, no bairro Cidade Jardim, realizará a partir do dia 12 de março seminários temáticos. O primeiro terá como tema Mediunidade e Obsessão. O seminário se dará no horário de 8h30 da manhã às 17 horas. O local é na sede da própria instituição. A entrada, 2 quilos de alimento não perecível. Maiores informações pelo telefone DDD 81 99965 0314. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Não creais em todos os espíritos. Continuação. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Pesquisando a causa de certos fenômenos, de sobre muitos mistérios levanta ela o véu. Só os que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la, mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. A dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados, para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Antes que se conhecessem as relações mediúnicas, eles atuavam de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. É considerável o número dos que, em diversas épocas, mas sobretudo nestes últimos tempos, se hão apresentado como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, sua mãe e até como Deus. São João adverte contra eles os homens, dizendo: meus bens amados, não acrediteis em todo o espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos. Caracteres sempre morais, nunca materiais. É a maneira de que se distinguirem dos maus os bons espíritos, que principalmente podem aplicar-se estas palavras de Jesus. Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não os pode produzir bons. Julgam-se os espíritos pelas qualidades de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Instruções dos espíritos, os falsos profetas. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades. Ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear? Não vedes os seus múltiplos rebentos aguardando a época da floração? Não vos disse o Cristo: conhecesse a árvore pelo fruto? Pois são amargos os frutos. Já sabeis que a árvore é má. Se, porém, são doces e saudáveis, direis: nada que seja puro pode provir de fonte má. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se os que se dizem investidos de poder divino
revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que concilia os corações, se em apoio das palavras apresentam os atos, podereis então dizer: estes são realmente enviados de Deus. Onde encontrar uma instituição espírita? Centro Espírita Lar de Jesus, localizado na Terceira Travessa Clara Nunes, número 132, Rua por trás do Colégio Jesuína, bairro São João da Escócia. Reuniões públicas domingos às 8 horas da noite. União Espírita Vinha de Luz, localizado na Rua Boa Viagem, número 70, bairro Petrópolis. Reuniões públicas sábados e quartas às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 802. Visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os Espíritos esse progresso? Por meio de manifestações tão generalizadas e patentes, que a convicção penetre até nos mais incrédulos. Resposta dos Espíritos: desejareis milagres, mas Deus os espalha e mancheias diante dos vossos passos. E, no entanto, ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam, mesmo que vissem? Não. Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, Ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. O Espiritismo na Bíblia. No livro Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 10, lemos: que farei? O Espírito Emmanuel comenta essa passagem na mensagem intitulada Que Farei, que faz parte do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve: milhares de companheiros aproximam-se do Evangelho para o culto inveterado ao comodismo. Como dominarei? Interrogam alguns. Como descansarei? Indagam outros. E os rogos se multiplicam, estranhos, reprováveis, incompreensíveis. Há quem peça reconforto barato na carne, quem reclame afeições indébitas, quem suspire por negócios inconfessáveis e quem exija recursos para dificultar o serviço da paz e do bem. A pergunta do apóstolo Paulo, no justo momento em que se vê agraciado pela presença divina, é padrão para todos os aprendizes e seguidores da Boa Nova. O grande trabalhador da revelação não pede transferência da terra para o céu e nem descamba para sugestões de favoritismo ao seu círculo pessoal. Não roga isenção de responsabilidade, nem foge ao dever da luta. Que farei? Disse a Jesus, compreendendo o impositivo do esforço que lhe cabia. E o mestre determina que o companheiro se levante para a sementeira de luz e de amor, através do próprio sacrifício. Se foste chamado à fé, não recorras ao divino orientador suplicando privilégios e benefícios que justifiquem tua permanência na estagnação espiritual.
Procuremos com o Senhor o serviço que a sua infinita bondade nos reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime renovação. Onde encontrar uma instituição espírita? Casa Chico Xavier, localizado na rua João Soares de Lira, número 1563, bairro Divinópolis. Reuniões públicas, sábados às 3 horas da tarde e às segundas às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Leão Denis, localizado na rua Severino Vieira de Mello, número 170, por trás do Colégio Sagrado Coração. Bairro São Francisco, reuniões públicas quintas às 7h30 da noite e aos domingos às 4 horas da tarde. Espiritismo em Marcha. Apresentação Soares e Silmara. Novamente, Rádio Ouvinte, nós estamos aqui na segunda parte do programa direcionado a perguntas e respostas. E queremos primeiramente voltar a lembrar o convite para a série de seminários que a SEEC estará promovendo a realização no próximo mês, a partir do dia 12 de março. Os seminários ocorrerão de 8h30 às 17 horas. E a temática primeira será a respeito de mediunidade e obsessão. Telefone para maiores informações: DDD 81 99650314. Vamos agora para a primeira questão com os temas abordados nesta manhã. Como podemos encontrar proveito nas tribulações? O benfeitor Emmanuel, na mensagem de introdução do programa de hoje, a mensagem Como Sofres, nos convida a reflexões profundas a respeito de percebermos tribulações, dificuldades e problemas que habitualmente enfrentamos como oportunidades de edificação, de crescimento espiritual. Para que isso aconteça, tem como pré-requisito o entendimento que possamos estar trabalhando da percepção da realidade espiritual da vida, na qual todos nós fazemos parte, independente de estarmos temporariamente como espíritos encarnados ou como espíritos desencarnados na psicosfera espiritual associada ao planeta Terra, que é o mundo de provas e expiações. Os espíritos que estamos aqui interagindo, estamos, sem qualquer exceção, enfrentando determinados tipos de dificuldades, de tribulações. Mas na medida em que o entendimento da imortalidade da alma, da reencarnação, da justiça de Deus ampliam-se em nossa mente, em nossa consciência, modifica-se profundamente a maneira de observarmos essas dificuldades. Elas deixam de ser inimigas nossas. A partir do momento em que entendemos a necessidade de passar por certas provas devido à nossa inferioridade espiritual, tudo muda em termos de intensidade ou de qualidade para o sofrimento. É evidente que a grande maioria das pessoas imersas no materialismo
veem dificuldades e problemas como uma desgraça, como algo muito ruim e que não vê motivos nenhum para ter que se passar. Desse ponto de vista, o sofrimento tem toda uma carga de intensidade que ainda traz uma consequência pior: não ser aproveitado para o crescimento espiritual da criatura. Para que de fato nós possamos crescer, nos edificarmos em cima das dificuldades e sofrimentos, elas não podem ser vistas como inimigas nossas, como descuidos da providência divina. Não. É necessário que a compreensão espiritual da vida esteja sendo trabalhada de tal forma em nós que, diante dessas questões, nós venhamos a perceber oportunidades de educação e de crescimento espiritual. Não, meus amigos, de uma vez por todas, é preciso modificar a nossa maneira de encarar a vida e saber que as leis divinas, perfeitas, justas e misericordiosas, estão por trás dos grandes eventos da nossa vida, sejam eles provacionais ou felicitadores. É nesse sentido que Emmanuel nos traz essa mensagem: como sofres. Não podemos sofrer com revolta, com negatividade, com contrariedade, julgando-nos não merecer passar por determinadas situações. Não. Desse modo, nós desperdiçamos uma oportunidade de crescimento. Mas perceber nas dificuldades e provações elementos de resgate e de promoção espiritual, para nós é a medida correta. Vamos então para mais uma questão com os temas abordados nesta manhã. Que categoria de falsos cristos e falsos profetas o Espiritismo revela? A revelação espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, vem nos revelar que na advertência do Cristo sobre os falsos cristos e os falsos profetas, há uma imensa gama de elementos participantes, de entidades participantes dessa advertência de Jesus, que só agora, através da mediunidade, como instrumento de luz e de revelação da vida espiritual, veio nos possibilitar. E quem são esses elementos, essas entidades? Os espíritos que povoam o universo e estão em cidades, em colônias, em lugares ao redor da terra, assim como também no meio de cada um de nós. Não foi por outro motivo que o apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, capítulo 12,
versículo 1, já advertia dizendo: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então o apóstolo Paulo já advertia de uma grande nuvem de testemunhas. E para deixar bem claro ao que ele se refere, ele diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Porque o pecado, o desequilíbrio perante as leis divinas, estabelecem laços de imantação, de atração com os espíritos desencarnados em estado de desequilíbrio e de infelicidade, e que evidentemente estão associados a uma imensa quantidade de dor e de sofrimento que perturba a criatura humana. Então, de uma vez por todas, estejamos cientes, em todos os lugares onde estejamos, há uma nuvem de testemunhas oculares, de espíritos encarnados ou desencarnados, que participam, que influenciam e também que são influenciados pelo nosso proceder. É aí onde está uma imensa massa de falsos profetas e de falsos cristos, e que influenciam e perturbam muitas pessoas que não têm o discernimento a respeito da vida espiritual. Nós temos esse discernimento. Utilizemo-lo de forma equilibrada e segura, para também não sermos vítimas. Vamos então para mais uma questão com os temas desta manhã. Por que os espíritos não apressam a divulgação do espiritismo através de manifestações generalizadas? Muitos perguntam isso, que aliás faz parte da questão 802 do Livro dos Espíritos, que ouvimos hoje. Visto que o espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso? Por meio de manifestações tão generalizadas e patentes, que a convicção penetra até os incrédulos. E na resposta que os espíritos dão, já existe o material para entendermos o motivo por que isso não acontece. Eles dizem assim, entre outras coisas: conseguiu porventura o Cristo convencer os seus contemporâneos, os hebreus, os judeus, mediante os prodígios que operou? Não conseguiu. Porque, na verdade, não é através da fenomenologia que as pessoas passariam a acreditar no espiritismo. Do mesmo modo que não acreditaram em Jesus, mesmo ele realizando as curas inumeráveis e deixando bem claro o papel que ele vinha cumprir na terra. Assim, meus irmãos, no movimento espírita tivemos grandes ícones que, através de fenômenos físicos, de cura sobretudo, atraíram muitos ao espiritismo. Zé Arigó, Dr. Edson Queiroz, dentre outros aqui no Brasil. Isso tornou muitas pessoas espíritas
por presenciar os fenômenos? De maneira nenhuma. O convencimento a respeito da doutrina espírita vem pelo estudo, pela leitura e pela sensibilização a fazermos o bem, a caridade. Estamos chegando assim ao final do nosso programa. Agradecemos a todos. Se possível, divulguem. Estamos aqui com vocês todos os domingos, 7h30 da manhã, na sua Rádio Liberdade. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.